E aí, pessoal, vamos direto ao ponto? Bem-vindos a esta explicação visual em português do Brasil da nossa lição de hoje sobre a transição crítica de testes locais para uma observabilidade de nível de produção em DEPS na Solana. O grande objetivo aqui é entender como a gente pega todos aqueles dados e sinais brutos e os transforma em ações automáticas. É sobre fazer o seu ecossistema responder sozinho a qualquer falha. Incrível, né? E para começar, a gente precisa falar sobre a automação de integração. Olha só, monitoramento de verdade não é só ficar ali olhando passivamente para um gráfico bonitinho, de jeito nenhum. A observação tem que ser uma participante super ativa no ciclo de vida da sua aplicação. A ideia é amarrar tudo: integração contínua, implantações e observabilidade. Assim, quando algum evento acontece, os testes, os processos de quarentena e as remediações rodam em total sincronia. Zero intervenção manual. É a máquina trabalhando pela máquina. O nosso roteiro hoje é bem direto. Vamos passar pelo ciclo de observabilidade, pular para a coleta de telemetria, entender alertas e automação, falar sobre segurança no monitoramento e, por fim, fechar com validação e próximos passos. Então, começando com a primeira parte, o ciclo de observabilidade. A arte de transformar sinais soltos em observabilidade contínua. Pensa no monitoramento como a sua rede de segurança. Ele é exatamente aquela ponte que liga os testes super rigorosos que a gente faz no código até a realidade um pouco caótica da implantação no mundo real. E aqui o jogo muda, porque a gente para de lidar apenas com aquelas execuções fragmentadas de testes de CI e passa a ter um ciclo de feedback contínuo. Ou seja, o código é testado, os resultados são validados e tudo isso rodando em condições de tráfego que imitam perfeitamente o ambiente de produção. É testar no mundo real, mas com um paraquedas. Indo agora para a segunda parte, coletando telemetria. Vamos definir a nossa superfície de métricas. Bom, o grande segredo aqui é saber exatamente o que medir. Nem de mais, nem de menos. As métricas básicas e inegociáveis que precisam rodar direto incluem o histograma de latência das requisições, para a gente pescar os gargalos. Também tem que ter o contador de erros RPC específicos dos nós da Solana, claro, acompanhar a taxa de sucesso das respostas do Marketplace e correlacionar tudo isso com os resultados daquelas baterias de teste da integração contínua. Sem isso, a gente está praticamente voando às cegas. E quando a gente fala em organizar essa montanha de dados nos painéis, um número salta aos olhos: 24 horas. A precisão do tempo é literalmente o que separa um painel super útil de uma tela cheia de ruído. A melhor prática diz que a gente precisa comparar visões curtas, tipo fatias de 30 minutos, direito contra essa janela de 24 horas. É esse contraste que permite bater o olho e identificar anomalias ou regressões em qualquer contrato inteligente na hora, sem enrolação. Chegamos na terceira parte, alertas e automação. Como reagir à degradação do sistema? Aqui a precisão cirúrgica faz toda a diferença. Começar com limites mais conservadores e a grande sacada. Imagina só, se a latência no percentil 95 passar de 1,5 segundo por 5 minutinhos seguidos, opa, já temos um alerta de péssima experiência para o usuário. Os alertas iniciais precisam ser bem rígidos, mas muito bem calibrados. Sabe por quê? Para evitar aquela fadiga de alertas. Se o sistema apita toda hora, a gente acaba ignorando o que é realmente crítico no meio de um monte de alarme falso. E isso é perigoso demais. E claro, todo esse rigor traz a gente para um conceito que é absolutamente obrigatório na manutenção de DEPS, o Runbook, ou Guia de Procedimentos. Gente, não dá para ter observabilidade avançada sem isso. Ele precisa estar grudado ali na configuração do alerta. Quando o sistema quebra, sei lá, às 3 da manhã, é esse documento que vai te dar o contexto exato e os passos para resolver o problema. Zero adivinhação, só ação direta e segura. Numa emergência, o fluxo de cronologia é como um relógio suíço. Dá um pico de latência e o alerta dispara com base naquele limite que a gente configurou. Quase no mesmo instante, o gerenciador de alertas joga um webhook autenticado, que é fisgado pelo pipeline de automação contínua. E é aí que a mágica acontece de verdade. A automação assume, executa a remediação, tipo isolar um serviço problemático, e já reporta o status de volta para o painel. Tudo 100% autônomo, enquanto a gente respira aliviado. Quarta parte, segurança no monitoramento. É hora de proteger a nossa superfície de observabilidade. Olha, a diferença entre o certo e o errado aqui é assustadora. Deixar credenciais em texto simples ou liberar acesso geral para editar regras de alerta é literalmente pedir para ser alvo. Do outro lado, o jeito certo exige que senhas e acessos sejam chamados só via variáveis de ambiente.
Tudo trancado por um controle de acesso baseado em funções, o famoso RBAK. Painéis e regras de observabilidade são minas de ouro. Eles precisam dessa blindagem pesada, sem meio termo. Para colocar essa blindagem em prática, a gente tem um checklist de segurança imbatível. Primeiro, segredo dos webhooks vão para cofres digitais. Ponto. Segundo, o RBAC entra em cena sem exceção. Terceiro e quarto, toda e qualquer mudança nas regras de alerta tem que ser auditada e esses logs precisam ir direto para um armazenamento separado e imutável. Basicamente, qualquer pessoa que mexer ali tem que deixar um rastro que ninguém consegue apagar. E, para fechar, parte 5. Validação e próximos passos. Como provar que a rede de segurança realmente funciona? Olha só como a gente faz esse teste de fogo. Primeiro, a gente checa se os dados estão bem visíveis nos gráficos. Daí, simulamos de propósito um belo de um pico de atraso só para cutucar aquele limite de latência. O alerta disparou? Maravilha! A gente checa se o acionador automático pegou a anomalia. Depois, a gente vira um hacker do próprio sistema, tenta mexer nas regras usando uma conta sem privilégios para garantir que a porta está bem trancada. E para fechar, os erros que a gente gerou de propósito precisam aparecer perfeitamente correlacionados nos nossos painéis. É assim que a gente fecha o ciclo e dorme em paz. No fim do dia, a mensagem central é muito clara. O monitoramento deixa de ser aquele espectador passivo e vira um membro proativo da equipe no ciclo de implantação. Ter uma observabilidade que realmente responde ao ambiente corta o tempo de recuperação drasticamente. O sistema torna ações ágeis, bem defensivas, muito antes de qualquer humano sequer perceber que teve um problema. É um divisor de águas absoluto. E para a gente encerrar essa análise, eu deixo uma reflexão que vai nortear os próximos passos do desenvolvimento. Com todos esses dados super confiáveis em mãos, a gente tem que se perguntar: como exatamente esses sinais de observabilidade básicos vão guiar aquelas decisões difíceis entre custo do contrato inteligente e a latência de execução no futuro? Entender de verdade esse equilíbrio entre falhas de API, velocidade e custos na Solana é, sem dúvida, o nosso próximo grande passo. Vejo vocês na próxima.